Olá, alunos, sou a professora Nilson. Estamos aqui com mais uma videoaula sobre prismas em geometria. Então, dando continuidade aos nossos exemplos, nós vamos ter o seguinte, ó. Calcule o volume de um prisma regular hexagonal de altura igual a 10 centímetros e aresta da base igual a 2 centímetros. Então, vamos lá ao nosso banco de dados, banco de informações que vamos tirar do nosso texto. Tá? Calcule o volume de um prisma. Então, quero saber o volume do prisma. Como é que é esse prisma? Ele é um prisma regular hexagonal. Regular hexagonal. Ou seja, ele tem essa estrutura aqui, ó. Hexagonal. Ele não é inclinado, então nós vamos ter um polígono com 6 lados na base, certo? E a altura dele, que se confunde com a aresta lateral, a altura é igual a 10 centímetros. A aresta da base igual a 2 centímetros. Então, vamos colocar aqui, ó, a aresta da base igual a 2 centímetros. Essas são as informações. Outra coisa, em relação à base, ele diz que é um prisma regular hexagonal. Então, vou desenhar aqui a base, para a gente poder identificar a superfície, né? A forma do nosso polígono, nossa base. Então, se a gente observar, nós vamos ter essa estrutura aqui, onde tem 6 lados, e o ideal para que a gente possa calcular a área da base é nós dividirmos em triângulos, né? Dividirmos em triângulos. Quando a gente divide em triângulos, nós vamos ter exatamente aqui 6 triângulos. 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. 6 triângulos equiláteros. Onde a aresta da base mede 2 centímetros. A base do nosso prisma, né? Observe sempre que o prisma ele tem a base inferior e a superior e elas são congruentes. E nós vamos ter aqui, ó, a lateral. Então, a face lateral, eu tenho 6 faces laterais, né? 6 faces laterais. Então, eu tenho que calcular a área de uma face. Nesse caso aqui, ó, nosso paralelogramo, ele nada mais é do que um retângulo. Então, eu vou ter também aqui, ó, a face lateral, o retângulo, onde nós vamos ter a aresta da base e nós vamos ter aqui a aresta lateral que se confunde com a altura, ó, 10 centímetros, certo? É isso aqui que nós temos na nossa superfície. Superfície, observe que a gente está falando de superfície, ok? Então, vamos lá calcular a área da base, ou a área da superfície da base, certo? Ó, é 6 vezes, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, 6 vezes a área do triângulo equilátero. Vamos lembrar aqui a fórmula do triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, nós vamos ter aqui, ó, lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4, sobre 4. Esse lado aqui, ó, se a gente olhar, ó, nosso triângulo equilátero, ele vai medir, ó, 2 centímetros. Então, a gente vai substituir, ou seja, 6 vezes, substitui aqui, ó, 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Raiz quadrada de 3 sobre 4. Como aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, a gente pode simplificar, certo? Nós podemos simplificar com o denominador. Ou seja, a área da base, superfície da base, é igual a 6 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Superfície da base, certo? Como ele está pedindo aqui, ó, calcule o volume do prisma. Ele quer que a gente calcule apenas o volume. Por que a gente precisou calcular a área da base? Porque a gente tem que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura do prisma. Vezes a altura. Então, a gente já calculou a área da base, que é
6 raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Quanto mede a altura? A altura, 10 centímetros. 10 centímetros. Então, vamos multiplicar aqui. 6 vezes 10, 60, né? 60 raiz quadrada de 3 centímetros cúbicos. Vai haver, em algumas situações, que a própria questão ela vai te dar a raiz quadrada de 3. E aí você substitui. Nesse caso aqui não é necessário. Pronto, calculamos o volume. Observe que o volume é bem simplesinho. A nossa questão é bem simplesinha também. Gente, curte, compartilha e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.